Aleluia, Jesus. Vamos à palavra do Senhor. Que bênção que você está na casa de Deus, na presença do Pai. A Ele toda a glória, todo o louvor. Queridos, vamos abrir a Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 4. Evangelho de Marcos, no capítulo 4, a partir do 35. Aleluia, Jesus. Graças ao nosso Deus. Deus é bom, maravilhoso, e a sua fidelidade dura para sempre. Amém? Graças a Deus. Marcos 4, 35, que diz assim. Amém? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou-se, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, diante de Ti, ó Pai, na Tua palavra e no poder da palavra do Evangelho, é que nós pedimos, Senhor, vem abençoar o Teu povo, vem falar aos nossos corações, Senhor Jesus, vem nos alimentar com a Tua palavra poderosa, Senhor, vem nos ensinar, nos dirigir, ó Pai. Fala a cada vida, Senhor, a cada coração, segundo o Teu querer, ó Pai, e que possa produzir em nós os frutos que agradam ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Você pode se assentar glorificando ao Senhor, amém? Aleluia, Jesus. Queridos, nesta passagem tão conhecida, esta passagem que ela é tão pregada, nós cantamos muitos louvores que falam sobre Jesus acalmar a tempestade, fala sobre nós não perecermos sobre as águas, tantos louvores que fala da bênção e do livramento do Senhor sobre as nossas vidas, fazendo uma referência a esta passagem, aonde Jesus acalma essa tempestade. E nós podemos glorificar a Deus, porque nós temos um Deus poderoso, um Deus que vê o que você está passando, que Ele está com você em qualquer situação, amém? Ele está com você nas situações que são favoráveis e naquelas que também não são favoráveis. Ele está com você naquelas situações que são alegres e naquelas que não são alegres. E nós podemos glorificar a Deus. Nesta passagem aqui, Jesus repreende essa tempestade. E nós vemos que o poder de Deus, ele vai além do que até mesmo a nossa mente humana pode compreender. Nós não temos condições humanas de compreender o tamanho do nosso Deus, porque a sua grandeza e o seu poder vai além da nossa compreensão. A Bíblia diz que Ele mede o mar na concha das suas mãos. Ele é capaz de fazer o que a ciência não pode fazer. Ele é capaz de repreender os fenômenos da natureza. A ciência não pode fazer isso. A melhor tecnologia não pode fazer isso. O Elon Musk não pode fazer isso. Ele conseguiu dar ré no foguete? Conseguiu. Mas ele não pode controlar os fenômenos da natureza. Amém? Essa semana esfriou um pouquinho. Eu imaginava que havia um frio maior do que veio. Porque as previsões eram, não era? Quem ouviu umas previsões que ia chegar a zero e que fez frio, um frio bom, mas eu estava achando que vinha um frio mais pesado. E aí, brincando lá em casa, eu falei para eles que
que inverno nos últimos tempos está igual parente de longe, né? Vem, fica 3 dias e vai embora. Igual parente de longe, porque antigamente quando era frio, e aquele frio não ia mais embora e durava o mês inteiro. Agora não, é assim, vem uma onda e passa, vem uma frente e vai embora, e, né, cada ano tem aquecido um pouco mais e a gente está ficando com um pouco menos de frio. Mas o nosso Deus, Ele é poderoso, a previsão do tempo pode errar, mas o nosso Deus não erra. E Ele tem poder sobre o mar, sobre as ondas, aleluia, sobre as tempestades. E nós já sabemos aplicar isso na nossa vida, porque qual de nós não passa as suas tempestades? Se alguém não passa a tempestade, me dá a receita que eu quero saber. Não é? Me ensina como é que faz para não passar nenhuma tempestade. Porque o que eu aprendi foi passar as minhas tempestades com Jesus no meu barco. Amém? Eu ainda não aprendi a ficar isento de todas as tempestades, mas eu aprendi a passar as tempestades com Jesus no meu barco. Aleluia! Eu sei que eu não vou afundar, eu sei que o meu barquinho não vai virar, eu sei que eu posso confiar e que Jesus está no meu barco. Aleluia! Esta semana, irmãos, Deus colocou esta palavra no meu coração, porque eu orei a semana toda ouvindo um louvor. Tem as situações que Deus me dirige algumas coisas. E Deus, toda vez que eu ia orar essa semana, eu sentia a necessidade de ouvir um louvor, que talvez muitos não conheçam, porque é muito antigo, é da harpa. Nós não temos costume de cantar a música da harpa aqui, mas é aquela música, né, que alguns corais cantam, que fala sossegai. Quem conhece? Sossegai, sossegai. Cada vez que eu ia orar, eu sentia a necessidade de ouvir esse louvor e dizendo para minha alma: sossega no Senhor, descansa no Senhor, Ele está no seu barco, Ele vai acalmar a tempestade. Aleluia. E cada vez que eu ouvia e orava, e Deus falava comigo, e ontem, preparando a palavra, orando, perguntando ao Espírito Santo: meu Deus, amanhã é domingo, que o Senhor quer falar à igreja. E num determinado momento, o Espírito Santo falou: a palavra está no teu coração a semana toda. Eu ministrei no teu coração a semana toda. E é isso que você vai ministrar para o meu povo. Aleluia. Que as tempestades, elas vêm. As tempestades acontecem. Mas o Senhor está conosco, graças a Deus. Eles estavam aqui, Jesus já tinha dado a palavra, vamos para o outro lado. Eles foram, Jesus estava ali, a Bíblia diz, dormindo sobre uma almofada. Será que Jesus dormiu por uma distração? Será que Jesus dormiu por uma irresponsabilidade? Será que Jesus dormiu porque não sabia do perigo daquela tempestade? Não, Jesus dormiu porque Ele sabe que em alto mar acontecem tempestades. Nós não podemos nos apavorar, nós não podemos nos assustar porque veio tempestade. Ah, se Deus está comigo, não era para estar acontecendo, mas se está acontecendo, Deus está com você sim. Aleluia. Em alto mar vai acontecer tempestades. Em alto mar é algo que ocorre. As tempestades, e tempestades bravas em alto mar. Quem já viu aqueles vídeos de pescarias em plataformas em alto mar, sabe que é comum acontecer tempestades em alto mar. Jesus não estava ali levando um susto. Oh, não diga, uma tempestade. Não, Jesus sabia. Mas Jesus não estava distraído, Jesus não estava despreocupado, Jesus não estava irresponsável, Jesus simplesmente sabia que Ele tinha tudo sob controle. Aleluia. Tudo aquilo estava sob o controle das mãos do Senhor. Hoje de manhã eu estava de pé aqui do lado do Pedro, do lado do meu marido, e ele estava com a Bíblia aberta no Salmo 104, que ele leu aqui, para iniciar o culto.
E da onde eu estava correndo o olho na Bíblia que ele estava lendo, e um dos versículos do Salmo 104 saltou aos meus olhos, e eu falei, olha esse versículo, amor. Olha que maravilhoso que é isso. Vamos abrir comigo, Salmo 104, versículo 24. Eu falei, olha isso aqui, que frase maravilhosa, que verdade maravilhosa, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Salmos 104, versículo 24. Diz assim: ó Senhor, quão variadas são as tuas obras. Falei, amor, olha essa frase, olha isso aqui que está na Bíblia. Quão variadas são as suas obras. Deus, Ele faz desde as coisas minúsculas, Ele controla desde os pequenos, as pequenas células, até as grandes coisas. E se você ler esse salmo todo aqui, ele é poderoso, ele é maravilhoso, ele vai citando a natureza e vai dizendo quanto que Deus é provedor de todas as coisas sobre a face da terra, aleluia. Ele fala dos animais, dos leõezinhos, ele fala das aves, ele fala de tudo, ele fala das árvores. E aqui ele começa a falar do mar. Quão variadas são as suas obras, todas as coisas fizestes com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. Tal é este vasto e espaçoso mar, que se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Ali passam navios e o Leviatã que formastes para nele folgar. Pois todos esperam de ti que lhes dê o seu sustento em tempo oportuno. Desde dos menores insetos até as maiores criaturas, elas precisam da provisão de Deus para o seu sustento. E nós muitas vezes preocupados, e nós muitas vezes desesperados, e nós muitas vezes deixando a nossa fé se abalar, aleluia. Diminui um pouquinho, abaixa um pouquinho o fundo musical para eu cantar um pedacinho do louvor que eu ouvi essa semana. Nós muitas vezes, irmãos, com medo do vento e com medo de naufragar. O louvor diz assim, o hino da harpa. Será que alguém conhece? Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. É o que os discípulos falaram para Jesus, não está preocupado, nós vamos tudo morrer. Mas o mar está revolto. Jesus levantou a sua mão. E ele disse, acalma-te mar, ele disse, acalma-te tempestade, aleluia, glória a Deus, ele tem esse poder, aleluia, oh Deus poderoso. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai, seja encapelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem naufragar, que leva, Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, aleluia, 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 sossega, o Senhor está no teu barco, aleluia, encontre esse descanso no Senhor, Ele está no seu barco, aleluia, as ondas nos dão pavor, Jesus está no seu barco. Estamos prestes a sucumbir, Jesus está no teu barco. E sabe o que é interessante que aconteceu com esse louvor essa semana? Que eu cantava ele errado.
Eu cantava, pois todos ouvem o teu mandar, sossegai. Irmãos, não é teu. Eu cantando essa semana, eu canto repetindo, e no outro dia de novo, eu comecei a perceber que não é teu. Não é nós cantando, já seria uma bênção se a letra fosse assim. Todos ouvem o teu mandar, glória a Deus. Mas na verdade, quem escreveu esse louvor fala como uma frase de Deus para nós. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Bem perto estou para vos livrar, sossegai, sossegai. Ficou melhor ainda o louvor, depois que eu comecei a cantar a letra certa. Ficou melhor ainda, aleluia. Porque já é maravilhoso nós declararmos que Ele tem esse poder, que todos têm que se curvar e se dobrar ao mandar do nosso Deus, já é maravilhoso. Mas quando eu comecei a ver essa letra dizendo, é o Senhor que diz para nós, todos ouvem o meu mandar, confia em mim, aleluia. Quem está com você sou eu, glória a Deus. Ah, irmãos, é da gente levantar a cabeça, né não? Porque às vezes as situações vêm, e quando a gente vê, a gente já está confessando derrota, a gente já está pensando no pior, a gente já está chateado. Mas irmãos, quando você começa a confiar nesse Deus, que Ele tem controle sobre este vasto e espaçoso mar, aonde se movem os inúmeros seres, animais pequenos e grandes, todos como uma grande orquestra nesse universo, ao reger do Maestro, do Criador, do Todo-Poderoso. Ele que pode todas as coisas, e Ele está conosco. Aleluia. Nós podemos nos lembrar, abrir um adendo para nos lembrar de um naufrágio. Lá onde Paulo é levado para a ilha de Malta, e acontece um naufrágio, e o barco realmente afunda, eles quase morrem, mas Deus dá uma palavra para Paulo, dizendo, ninguém vai morrer aqui dentro, o barco vai afundar, dessa vez Deus permitiu que o barco afundasse, mas ninguém vai morrer. E Paulo ali dá essa palavra para os tripulantes. Paulo declara isso, e diz, ninguém precisa ficar com medo. E eles começaram a lançar fora os pesos, e isso me traz uma grande lição. Se o nosso barco estiver com perigo de naufragar, nós precisamos lançar fora os pesos, amém? Diga, eu preciso lançar os pesos. Quantas vezes nós estamos carregando ou sofrendo por coisas que não precisaria, mas a gente pegou, mas a gente costumou, mas a gente, e quando vê, a gente está carregando pesos que nós não precisaríamos, e às vezes o nosso barco está indo, a pique, porque estamos carregando peso. Desde coisas emocionais, que talvez sejam as coisas mais pesadas, não é? Porque um navio não afunda pela quantidade de água que está lá fora. Navio afunda pela quantidade de água do mar? Não. Navio afunda quando a água começa a entrar. Às vezes é o que está dentro que está fazendo afundar, não é o que está fora. Não é o problema, não é a dificuldade, mas o quanto você está permitindo que isso fira o teu coração. Quanto você está trazendo isso para dentro de você, alimentando, deixando frutificar, deixando criar raízes. Às vezes é o que está dentro que está sendo o problema e não o que está fora. Amém? Então, às vezes, coisas emocionais, como falta de perdão, como mágoas que a gente carrega, como coisas, Aliás, mágoa significa o quê? Má água, Você guarda uma água ruim, uma água podre, uma água estragada, que só traz prejuízo. Então, às vezes, você guarda uma mágoa, está fazendo seu barco afundar. Às vezes, você retém um perdão, que Deus já falou para você liberar perdão,
né? Esses dias na célula nós falamos sobre perdão, né? Há algumas semanas atrás. Nós falamos sobre perdoar. Quantas vezes a gente acha que perdoar é quando o coração estiver limpo, quando eu estiver muito bem, então aí é hora de perdoar. Esse momento não vai chegar se você de antemão não começar a liberar perdão. Porque perdão é decisão, não é sentimento. Depois que a gente começa a liberar, nem que seja de início, irmãos, entenda o que eu vou dizer, de início pode parecer que é da boca para fora. Porque você tem que começar a declarar, você tem que começar a plantar a semente. Você ainda está chateado, está magoado, está com raiva, está irado, mas começa a declarar: Senhor, eu vou perdoar. Senhor, eu vou perdoar. E vai plantando que uma hora nasce. Amém? Até que você vai se sentir fortalecido para falar: quer saber? Perdoo. E depois que isso acontece, né? Pode levar um tempo, pode ser depois de alguns momentos, pode ser depois de alguns dias, pode ser depois de alguns anos, mas aí o sentimento de leveza vem. Primeiro você perdoa, depois vem o sentimento. E muitas vezes nós ficamos esperando o sentimento. Não, eu ainda estou chateada, não posso perdoar. Tem que perdoar, amém? Porque é para nós, é para tirar o peso do nosso barco, é para tirar aquilo que está fazendo o meu barco afundar, amém, queridos? E desde coisas que nós estamos trazendo, como às vezes assumir muitos compromissos, ter 1000 tarefas, e eu achava que eu era multitarefas, eu achava que eu era uma pessoa que eu conseguia fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, até que eu comecei a ter um entendimento de que a gente até pode fazer algumas coisas ao mesmo tempo, mas não vai fazer bem. Você não vai fazer, eu faço 2 coisas, vai fazer mal feitas as 2 coisas. Às vezes a gente não tem como escapar, né, irmãos? Às vezes, infelizmente, a gente, né, tem que chupar cana e assoviar, porque não tem todo mundo o tempo todo para fazer as coisas para a gente. Fosse bom que tivesse. Mas assim, podendo escolher, faça uma coisa de cada vez. Porque você vai fazer bem feito, não é? Faça uma coisa de cada vez. Não queira ser bom em tudo. Seja bom naquilo que você coloca como propósito. Ali você vai desprender para energia, dinheiro, para adquirir conhecimento, para adquirir experiência, vai ficar bom naquela situação. Quando a gente quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, nós não vamos conseguir. Ninguém é multitarefas. Às vezes a gente, né, dá um jeito, mas o melhor é que a gente faça uma coisa de cada vez, para fazer bem feito. Aleluia. E muitas vezes nós assumimos um monte de compromisso, muitas vezes nós fazemos um monte de coisa e nos comprometemos com muitas coisas, e quando vai ver, o tempo de Deus não tem, tempo para a família não tem, tempo para descansar não tem, tempo de recompor suas forças físicas não tem, aí começa a ficar doente, aí começa a família a desmoronar, aí bota a mão na cabeça, fala: o diabo está furioso com a minha vida. Não, bem, você não está administrando bem o seu tempo. A Bíblia diz: remindo o tempo, porque os dias são maus. Nós temos que remir o nosso tempo. É melhor, às vezes, a gente prometer menos e entregar mais, não é? É melhor, às vezes, a gente ter mais tempo do que ficar tentando apagar fogo aqui, aqui, aqui e lá, e a gente não vai apagar nada, irmãos. Nós não resolvemos problema de ninguém. Sabia disso? Nós não temos essa capacidade de resolver problema dos outros, né? De resolver. Tem gente que pensa que tem que estar em todo lugar. Fulano respirou, tem que estar lá. Não tem. Nós não podemos. Nós somos seres humanos. E muitas vezes o peso que está dentro do barco está fazendo a gente afundar. Então nós temos que nos livrar dos pesos, amém? Não fugir das nossas responsabilidades, mas também não ficar trazendo para nós pesos que não são nossos, culpas que não são nossas, responsabilidade das outras pessoas que não são nossas, amém?
E então, quando a gente entende que se livrando dos pesos, o nosso barco não vai afundar. Amém? O nosso barco vai permanecer, graças a Deus. Jesus aqui, ele levanta a mão. Ele faz. Mas ele fala para os seus discípulos: por que sois tão tímidos? Por que vocês não repreenderam? Muitas vezes, irmãos, servos de Deus, crentes do Senhor, ouçam o que Deus fala. Está esperando Deus vir fazer para você. Talvez a forma que você está orando não está sendo efetiva, não está sendo eficaz, porque você está orando: Senhor, faça para mim. Senhor, faça aqui. Senhor, faz isso. Senhor, faça aquilo. Só que a palavra de Jesus para nós disse assim: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome orarão e curarão as enfermidades. Em meu nome vocês farão proezas. Em meu nome vocês farão. Então muitas vezes é nós que temos que ordenar: sai, Satanás, em nome do Senhor Jesus. Enfermidade, saia em nome do Senhor Jesus. Vamos resolver este problema. Quais são as decisões que eu tenho que tomar? E Deus estará comigo, glória a Deus, aleluia. Quantas vezes a nossa oração não é eficaz, que nós ficamos: Senhor, faça isso, Senhor. Deus vai entrar com a ação dele, quando o nosso limite acabar. Não é assim na medicina? A gente vai no médico, a gente faz o exame, toma o remédio, faz o procedimento, vê lá, o médico bom vai dar o diagnóstico correto, ok. Chega uma hora que o médico fala: olha, tudo que a gente podia, a gente fez. Ó, todos os recursos que precisava usar aqui, agora é confiar em Deus. Nesse momento, Deus começa a agir. Acabou a limitação humana, acabou o recurso humano. Aí é algo sobrenatural. E você crê que Deus é poderoso? Nós já vimos tantos testemunhos aqui, irmãos, aqui ó, no meio do povo. Nós já vimos tanto testemunho maravilhoso, de gente que estava no hospital, de gente que teve infarto, de gente que estava ruim, de coisas que Deus mudou, de câncer que Deus curou. Glória a Deus, aleluia. Quando nós vamos até o nosso limite, Deus entra com a ação dele. Mas Deus não vai vir para fazer aquilo que ele já deixou e já decretou que é para você fazer. Em meu nome expulsarão os demônios. Porque é que está permitindo que aquele problema fique lá? Sai em nome de Jesus. Quem vai expulsar somos nós, não é Deus. Quem vai colocar a mão sobre a enfermidade e orar somos nós. Aleluia. E Deus vai vir com o que nós não fazemos. É nós que curamos? Não. Mas é nós que oramos para Deus curar. Aleluia. Nós precisamos tomar posse, tomar atitude naquilo que Deus já deu para nós. Ele diz: todo poder foi me dado nos céus e na terra. E aquilo que Deus me deu, eu dou a vocês. Aleluia. E o nosso barco não vai afundar. Ele diz: olha, eu acalmei, mas eu não vou estar com vocês todo dia. Vocês acham que essa vai ser a única tempestade que vocês vão passar? Porque sois tão tímidos, ainda não tem fé. Por que eu estava dormindo? Porque qualquer um de vocês podia repreender essa tempestade. Qualquer um de vocês podia ter feito. Aleluia. Nós precisamos fazer o que é para nós fazermos. Nós precisamos orar quando é para orar. Nós precisamos perdoar quando é para perdoar. Nós precisamos amar quando é para amar. Não comece a orar para que Deus faça aquilo que a gente não quer fazer. Se é nossa obrigação, nós temos que fazer. Aquilo que é para nós fazer, eu tenho que fazer. Não adianta eu ficar orando. Adianta eu ficar orando lá da minha casa? Senhor, fala com a tua igreja hoje. Senhor, fala com o teu povo. Espírito Santo, fala com o teu povo. E não vim pregar? Como que Deus vai fazer? Eu tenho que vir pregar.
Aí a oração é eficaz. Senhor, fala com o teu povo. E aí Deus na palavra vai falando com cada um. Mas se eu não fizer o que eu devo fazer, aquilo que Ele confiou a mim, aquilo que Ele colocou nas minhas mãos, aleluia, não tem como Ele entrar para fazer a parte dEle. É assim na tua vida, assim é com os teus filhos, assim é no casamento, aleluia. Se você não fizer aquilo que é para você fazer, marido, não adianta ficar orando para Deus, para você ter uma mulher abençoada, uma mulher que te valorize, uma mulher que te respeite, se você não está sendo um bom marido para ela. Ela vai valorizar o quê? Ela vai falar bem do quê? Você só está dando dor de cabeça, só está dando tristeza. Como que ela vai reconhecer suas qualidades? Está difícil encontrar uma qualidade. Está difícil, nem com lupa. Esse negócio de no fundo a pessoa é boa, irmãos, por favor. No fundo, pelo amor de Deus, vamos trazer um pouco mais, né? Para frente. No fundo é uma pessoa boa, mas também, né? No fundo, pelo amor de Deus. Vamos ser mais práticos, né? Vamos ser uma pessoa boa, mas aparentemente, né? Deixa as pessoas verem que você é uma pessoa boa. Você é só lá no fundo. A esposa, não é? Eu falo para os meninos, para as meninas. Ai, as meninas ficam esperando um príncipe. Mas você é uma princesa? Príncipe só casa com princesa. Não é? Os meninos, ai, uma princesa. Mas você é um príncipe? Porque a princesa está esperando o príncipe. Então, irmãos, nós temos que fazer aquilo que é nosso. Aí Deus faz a parte dele. Amém? Aquilo que é a nossa parte, aí Deus faz a parte dele. Eu tenho certeza que Deus está no teu barco. Amém? Deus ministrou a semana toda no meu coração. Sossegai, porque eu estou no controle de todas as coisas. Sossegai, porque eu mando nos céus a oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. Sabe por quê, irmãos? Nós somos teimosos. Nós somos teimosos para fazer a vontade de Deus aqui na terra, mas lá no céu ela é soberana. Então, para nós, a oração do Pai Nosso é essa: Senhor, que na minha vida a tua vontade seja feita soberanamente como ela é feita nos céus. Porque a tua vontade no céu ela é feita. Na terra a gente fica discutindo se vai obedecer a Deus ou não, avaliando, analisando. Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida, assim como ela é feita nos céus. Uma só palavra, uma só ordem, e a tempestade vai acalmar. Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Comece a falar com o Senhor. Eu tenho certeza que tem tempestades para você colocar diante de Deus. Eu tenho certeza que tem tempestades para você colocar aos pés de Jesus nesta noite. Eu tenho certeza que talvez algo tirou o seu sono durante a semana, que talvez algo tirou a sua paz no meio da semana, mas o Senhor diz: sossegai. Aleluia. Eu acalmo o vento, sou eu. As ondas atendem o meu mandar. Aleluia. Eu tenho poder, eu tenho controle, eu tenho domínio. Nas minhas mãos estão todas as coisas. Eu posso abrir portas, eu posso fechar portas. Eu posso edificar e eu posso também destruir. Eu posso plantar e eu posso também arrancar. Aleluia. Porque eu sou o Deus que pode todas as coisas. Eu sou o Criador dos céus e da terra. E Ele está ouvindo a tua oração, o teu clamor, a tua súplica. Aleluia. Volta o teu coração às palavras do Senhor, ao sossego que o Espírito Santo quer te trazer. Davi orava: leva-me a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Nós precisamos do descanso do Senhor, nós precisamos da paz para poder vencer nossas tempestades. O Senhor está enviando para você o refrigério,
O Senhor está enviando a calmaria. O Senhor está te posicionando. Depois dessa tempestade, você vai ficar mais forte. Depois dessa tempestade, você vai ter adquirido mais conhecimento. Você vai estar mais edificado. Depois desta tempestade, você vai ter experiências e testemunhos que glorificam o nome do Senhor. Aleluia. Deus poderoso, nós não vamos submergir. Ah, Senhor, o Senhor vai nos tomar pela mão. As ondas não vão, ó Deus, não vão, ó Pai, nos afogar. Nós não pereceremos, aleluia. Nós não desfaleceremos, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está em todos os lugares. O Senhor tem todo o poder. Pai, visita corações que os teus servos estão intercedendo, clamando, pedindo. Só o Senhor é que pode mudar, só o Senhor é que pode tocar. Meu Deus, em nome de Jesus, abre os céus e derrama sobre nós a graça, a unção, o poder. Pai, abre os céus, Senhor, vem envolver o teu povo com a tua graça. Transborda, Senhor, transborda, transborda do teu Espírito Santo, transborda, Pai. Transborda daquilo que vem de ti, do óleo precioso, Pai, óleo de alegria, óleo de ânimo. Vem, Senhor Jesus, uma unção de ânimo, uma unção de alegria, uma unção que fortaleça, uma unção que renove, em nome do Senhor Jesus. Te exaltamos, Pai. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Louvemos ao Senhor. Noite chega, tu és quem me guia. E se a tempestade? Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu sei, ó Deus, que o Senhor já está tocando, o Senhor já está entrando com a tua providência, porque a tua palavra nos diz quão variadas são as tuas obras. Todos os seres na terra, no mar, no céu, aguardam a provisão do Senhor. Pai, eu confio nos teus cuidados. Eu confio que o Senhor já está entrando com a tua providência na vida desta mulher, na vida deste homem, deste adolescente, deste jovem. Eu te exalto, Deus. Eu te exalto, Senhor.
exaltamos, Senhor Jesus. Aleluia, te exaltamos, Senhor Jesus. Glorificamos o teu poderoso nome, Pai. Tu és santo. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Aleluia, dá lugar ao Espírito Santo de Deus. Deixa Ele te encher, é na presença de Deus. É na presença de Deus que você vai vencer. É na presença de Deus que você vai melhorar. É na presença de Deus que você vai sarar. É na presença de Deus que você vai crescer. É na presença de Deus que os milagres acontecem. É na presença de Deus que o sobrenatural de Deus é liberado. É na presença do Senhor. Pai, Tu és poderoso, Senhor. Assim seja, em nome de Jesus. Diga comigo, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Te exaltamos, Senhor. Te exaltamos, Senhor.